Hoje, de maneira muito especial, nós vamos falar sobre a AP, a avaliação da aprendizagem em processo, que aconteceu agora no primeiro bimestre, e que nós temos alguns resultados que podem ser importantes, devem ser importantes indicadores para o desenvolvimento e para o aprofundamento do nosso componente curricular, que é a biologia. Eu sou a Marinete, a PCNP de Biologia, faço aqui os meus agradecimentos à nossa dirigente regional de ensino, né, a professora Mara Silvia Biotto, e hoje, de maneira muito especial, a duas professoras que estão aqui conosco para nos ajudar a pensar sobre essas questões que dizem respeito à AP de maneira bastante direta. Então, eu queria convidar a professora Fabíola e a professora Meire para que pudessem cumprimentar a vocês. Olá, eu sou a Fabíola, sou professora de Biologia e este ano eu estou no Colégio Justiniano. Prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal, eu sou a professora Meire, trabalho na matéria de disciplina na Escola do Ozanete Gomes. Perfeito. Então, a vocês, professora Fabíola, professora Meire, e aos gestores que possibilitaram essa nossa conversa, né, para que nós pudéssemos estender, né, e entender juntas como é que se dá essa questão da AP, o nosso muito obrigado, né, obrigado aos gestores que possibilitaram que vocês estivessem aqui. Bem, vamos lá, então, para entender um pouco como é que está desenhada essa AP e que benefícios diretamente nós podemos trazer nesse processo de ensino-aprendizagem. De maneira muito breve, né, são objetivos dessa nossa conversa, desse nosso encontro, apresentar os resultados gerais, né, da avaliação da aprendizagem em processo, especificamente no nosso componente, que é o componente da biologia. Nosso objetivo também explorar alguns itens da plataforma CAED, visando os desdobramentos pedagógicos sempre. É objetivo também possibilitar a análise dos dados, né, de cada uma das unidades escolares e as intervenções a partir das diferentes realidades. Cada um de nós temos aí diferentes realidades, com diferentes problemas, mas também com muitas outras diferentes potencialidades, e é por isso que nós vamos sempre pensar nesses resultados a partir de cada um dos contextos em que nós estamos inseridos, né? E, por último, mas também muito importante, é nosso objetivo favorecer a aprendizagem dos estudantes, tendo a AP como um importante indicador. Aqui, de maneira muito breve, o caminho, né, para nós chegarmos aí até a plataforma CAED, caminho esse que imagino vocês já conheçam, mas só para facilitar, nós temos aí, então, a sede, né, nós vamos entrar no site da Secretaria Escolar Digital, sede.educacau.sp.gov.br, e aí, de maneira costumeira, vamos colocar o RG e também a senha, e ao fazermos isso, vamos ser direcionados, né, para que possamos, então, aqui procurar do lado esquerdo, onde nós temos a questão do pedagógico, então nós vamos acessar esse item pedagógico e depois nós vamos direto para a plataforma CAED. E aí, ao clicar, vamos ser direcionados melhor, né, já para a plataforma, e lá nós vamos ter esta visão que nos permite conhecer um pouco qual é o desenho e as possibilidades de navegação. Primeiro, nós vamos perceber que a plataforma, né, a plataforma de atividades e avaliações formativa de São Paulo, nos dá a possibilidade de acessarmos um tutorial, de baixarmos alguns materiais e também de um contato direto, né, onde nós podemos encaminhar algumas questões, se for pertinente, para o suporte, para os profissionais que assessoram aí o desenvolvimento dessa plataforma. Depois disso, nós vamos ter apresentado de uma maneira bastante clara também, cards que são específicos para tratar, para nos direcionar para alguns assuntos estratégicos, vamos assim dizer. Então, nós temos a possibilidade de acessar um card de orientações pedagógicas, de currículos e habilidades,
guias das avaliações em sequências digitais e também de resultados. E aqui eu já chamo a atenção de vocês que nós vamos nos deter a 2 cards especificamente. E por quê? Porque nem todos os cards estão acessíveis, vamos assim dizer, para nós, professores da área de ciências da natureza e de ciências humanas também. Isso por quê? Porque nós estamos sendo inseridos, né, nesta importante avaliação recentemente. Então, essa era uma avaliação que abrangia os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Mas devido à sua abrangência, devido à sua importância, também outras áreas, a exemplo de nós, ciências da natureza, estamos compreendendo esse processo e trazendo também a contribuição da disciplina a partir desta perspectiva. Então, nós vamos nos deter a esses 2 cards, que são cards que trazem aqui informações, assim, muito pertinentes, por 2 questões. Primeiro, porque esta é uma breve conversa, não é uma TPC, é um vídeo de apoio que nós estamos fazendo aqui, a partir também da reflexão das professoras, para que permita uma maior exploração de todas as possibilidades que a AP traz para nós no componente de biologia. O outro card que nós vamos também nos deter é o card de monitoramento, que é bastante importante também. Existe o card de desenvolvimento profissional e o card de consulta às avaliações e sequências digitais. Mas, para que nós possamos otimizar o nosso tempo, eu sugiro a vocês que assistam o vídeo. Eu sei que muitos até já assistiram, trouxeram comentários bastante importantes, mas para quem ainda não assistiu, que acesse esse link que está aqui apresentado a vocês e que vai ficar disponível, né, com o nosso material, que vai ser enviado para todos vocês, professores de biologia, porque esse é um vídeo muito bem feito, muito bem pensado, que está disponível no YouTube e que foi construído pelos colegas aqui da diretoria de ensino com um representante de cada área, né, e de uma linguagem muito propícia, de uma forma muito competente. Os colegas, então, trazem uma leitura de toda a plataforma de uma forma bastante interativa, bastante dinâmica. Então, fica aqui a solicitação, né, para que vocês também possam se apropriar dos conteúdos que são ali trazidos, o que vai dar uma noção geral do que é a plataforma, né? Por isso, então, que nós vamos nos deter especificamente para as questões da biologia. E também se faz necessário pensarmos qual é o papel da biologia dentro desta avaliação. Por que nós estamos aqui falando da biologia em uma avaliação que anteriormente era apenas de matemática e língua portuguesa, né, que abrangia apenas esses componentes? Porque, além de toda a importância que nós sabemos que o componente traz para esse processo, a AP, né, a avaliação da aprendizagem do processo, ela assumiu esses novos contornos, né? Ela incorporou algumas propriedades específicas. Isso se faz necessário pela necessidade contemporânea que todos nós estamos vivendo enquanto seres humanos, enquanto educadores, enquanto estudantes. Então, a AP também se adequou para que pudesse, de uma forma um pouco mais abrangente, pensar em como mapear não só as habilidades que são essenciais, né, que se referem ao bimestre corrente, ao bimestre em que está sendo trabalhado, mas também algumas habilidades que são fundamentais, habilidades que trazem, assim, etapas anteriores e que, de uma forma geral, todas elas traduzem a importância do processo, né, para que a gente consiga prosseguir dentro dessa trajetória escolar de uma maneira bem sucedida. Então, é por isso que a biologia tem aqui o seu lugar tão importante dentro desta avaliação da aprendizagem em processo. Nós precisamos também entender algumas questões que são muito importantes
importantes e que são relativas aos marcos de desenvolvimento. Aqui, um breve excerto nos ajuda a perceber que esses marcos de desenvolvimento tratam da ideia de que é necessário que algumas habilidades anteriores tenham sido consolidadas para que os estudantes possam avançar em direção ao desenvolvimento de etapas mais complexas, que são marcos de aprendizagem da etapa em que se encontram. Então, de uma maneira muito simples, nós vamos tratar e vamos perceber durante a nossa avaliação itens, né, que têm apresentações diferenciadas. E isso faz parte desse entendimento, dessa ideia desses marcos de desenvolvimento. Por quê? Porque eu preciso desta consolidação, vamos assim dizer, dessas habilidades que são anteriores, para que esses alunos, então, possam avançar com segurança, possam avançar para habilidades que são, então, um pouco mais complexas, ok? Nos dirigindo, então, para esse card que, como eu disse anteriormente, é um card que vai ser alvo da nossa atenção, o card de resultados, nós vamos sempre pensar na questão das avaliações, mesmo porque o card ao lado não tem a especificidade da língua só, né, da língua portuguesa e da matemática. Não tem a especificidade que nos interessa nesse momento, que é a especificidade da biologia. Então, eu vou clicar lá, resultados, e em resultados, depois em avaliações. E ao percebermos essas avaliações, nós talvez consigamos, né, perceber um comportamento diferente desses itens. Professora Meire, professora Fabíola, vocês que são professores de biologia, que aplicaram a AP, perceberam também diferenças consideráveis entre os itens, né, que aqui eles chamam de questões que compõem a nossa avaliação de biologia? Marinete, sim, deu para perceber, sim, algumas questões um pouco mais difíceis, né, mais complexas, e outras mais simples. Perfeito. Meire, você teve uma percepção parecida? Sim, como a professora Fabíola comentou, a gente percebe que as questões estão em níveis diferentes, de graus de dificuldade diferente. Algumas níveis mais fáceis, outras mais complexas. Perfeito. E é justamente esta, né, uma das intenções na construção, na elaboração dessa prova. Então, essa prova, né, esta avaliação, melhor dizendo, ela tem aí blocos de itens de habilidades. E esses blocos, eles contemplam habilidades que são essenciais, habilidades fundamentais e habilidades complementares. Essas habilidades essenciais são habilidades que realmente trazem aí todo um percurso, ou parte de um percurso que é bastante importante, que é muito necessário para que a gente consiga perceber exatamente onde estão os nossos alunos quando falamos em biologia. Essas habilidades essenciais são habilidades de anos anteriores, e no próprio código alfanumérico nós vamos conseguir perceber, mas que são habilidades que precisam estar bastante claras para os nossos alunos. Quando nós falamos das habilidades fundamentais, nós falamos dessas habilidades que realmente, sem que haja esse consolidar, vai ficar difícil para que nós possamos avançar, né? Então, nós estamos em muitas situações em que nós percebemos o bimestre em questão, onde a habilidade se apresenta, né? E eu preciso avançar, mas para que eu avance, eu preciso que essa habilidade que é fundamental esteja aí da melhor maneira possível, garantida no entendimento desses nossos estudantes. E eu tenho também, é claro, algumas habilidades que são habilidades complementares e que são habilidades que vão nos ajudar também para entender uma equalização, vamos dizer, dentro dessa estrutura, para que a gente consiga perceber essa aprendizagem, né, eu preciso de um parâmetro, vamos assim dizer. Então, essas habilidades complementares, elas têm um papel semelhante a esse. Mas, caminhando ainda, né,
com esse foco centrado na biologia, com esse foco centrado nos resultados que nós temos a possibilidade de localizar estas avaliações especificamente pela série, porque é óbvio, né? Eu tenho um conjunto de itens que compõem a avaliação da primeira, da segunda e da terceira série, e que são itens, é óbvio, diferentes. Então, esse caminho é bastante importante. Eu, ao acessar a plataforma, vou precisar localizar a primeira série, depois as avaliações de biologia, porque a plataforma, ela traz um conjunto com todas as outras, com todos os outros componentes curriculares que estão aqui apresentados. Mas o nosso foco, é claro, nesse momento é a biologia. A plataforma também vai nos dar uma visão geral dentro desse desenvolvimento da biologia. Nesse caso, eu estou, então, atendendo a um dos objetivos de apresentar a vocês uma visão panorâmica do desenvolvimento do componente na nossa diretoria de ensino, compreendendo aí as escolas de Suzano e as escolas de Ferraz, onde, de maneira muito geral, a gente tem informações sobre a participação e sobre o desempenho dos nossos estudantes. Quando se refere à participação, pergunta-se como foi a participação dos estudantes. Se eu me referir exatamente à primeira série, eu tenho aqui uma taxa de participação de 27%, enquanto a média da rede foi de 35%. Quando se pergunta, né, os estudantes responderam todos os itens do caderno, eu tenho também uma representação que mostra 9 de 9. E aqui, assim como em outros momentos também, uma questão muito importante tem que ser pensada, porque nem todas as habilidades foram contempladas em todas as avaliações da primeira série. Então, por isso é importante essa nossa conversa, por isso é importante que você, professor, se debruce sobre as avaliações de biologia da unidade escolar em que você está, para entender como é que foi o desempenho desses alunos mediante as habilidades que foram, então, apresentadas. Quando se fala, então, nas questões relacionadas ao desempenho, pergunta-se, melhor dizendo, né, como foi o desempenho dos estudantes nessa avaliação. Nós temos aí os percentuais que, na primeira série especificamente, eu tenho 37%, né, de médias de acertos no teste, enquanto que a rede teve um percentual de 35%. E o que é importante nós pensarmos aqui, né? Que, aparentemente, são apenas números, mas a nossa grande intervenção enquanto professores de biologia é transformar esse dado frio, esse número, em uma informação que vai colaborar no processo de aprendizagem desses nossos alunos. Então, vejam bem, essa estrutura é uma estrutura apresentada em todas as séries, quando a gente analisa o componente da biologia, na primeira, na segunda e também na terceira série. E justamente junto desta análise, eu vou ter também, nas 3 séries, um comparativo, vamos assim dizer, onde eu consigo perceber se há uma diferença significativa de aprendizagem entre os estudantes. Mas como essas são informações que são comuns, é óbvio, com as suas particularidades, em todas as séries, eu preparei aqui um outro quadro que permite essa leitura de uma maneira um pouco mais objetiva. Então, quando se pergunta como foi a participação dos estudantes, eu tenho uma relação que me permite observar que essa participação ficou entre 26% e 28%, onde na primeira série eu tinha 27%, ou melhor, eu tive, né, 27%, enquanto a média da rede foi de 35%. Na segunda série, 28%, e a média da rede 33%. Na terceira série, 26%, e a média da rede, 33%. E o que isso nos diz, né? De uma maneira muito fria, a gente consegue perceber que a participação dos nossos estudantes foi uma participação menor do que a participação da rede, embora tanto a participação da rede quanto a participação dos nossos estudantes tenham sido bastante baixa, né? Mas a gente entende também
quais foram os fatores que traduziram esse resultado. Quando se pergunta também com relação à resposta, né, os estudantes responderam todos os itens do caderno, dentro dos que foi apresentado como média, entende-se que sim. Agora, a grande questão é o que responderam, é como foi esse desempenho, e por isso é importante esse nosso olhar um pouco mais direcionado. Quando se pergunta, então, qual foi, ou melhor, como foi, né, esse desempenho na avaliação, nós temos que na primeira série, nós, Diretoria de Ensino, Região Suzano, o percentual, a média de acertos foi de 37% e a média da rede 35%. Na segunda série, a média da nossa diretoria 52% e a média da rede 51%. Na terceira série, a nossa média, diretoria 59%, e a média da rede 58%. O que a gente pode perceber? Que quando se fala de desempenho, embora a nossa participação tenha sido menor do que a participação da rede, o nosso desempenho tem se apresentado um pouquinho superior. Mas, com certeza, ainda de maneira assim bastante preocupante, né? Respeitando, é claro, todo o contexto que nós estamos vivendo. A diferença aí de percentual está entre 1% e 2%, mas mesmo assim as questões ainda são alvo de bastante preocupação. E para entender melhor isso, a gente tem um outro quadro de distribuição, onde a gente faz um comparativo nas 3 séries, na primeira, na segunda e na terceira série. Lembrando que nós temos comportamentos que são comportamentos da disciplina, e em alguns momentos nós precisamos ter um olhar enquanto área, né? Mas se a gente observa aqui o descritivo, lembrando a vocês que tudo que aqui é apresentado é de fonte, né, fidedigna da própria plataforma CAED. Assim como eu fiz o acesso, né, tendo uma visão de diretoria, é preciso que cada um de vocês tenha essa visão unidade escolar. E mais do que unidade escolar, a gente consegue ter a visão aluno por aluno. Então, eu tenho uma escola, e esta escola vai me apresentar todos os alunos da primeira série que fizeram a avaliação, o desempenho de aluno por aluno em habilidade por habilidade. Então, eu consigo ter esta visão geral. E a própria plataforma, ela classifica, né, como muito baixo os acertos que vão até 25%. Então, muito baixo é até 25% de acerto, baixo de 26% a 50% de acerto, médio 51% a 75% de acerto e alto acima de 75% de acertos. Quando a gente observa esses dados e se debruça para a primeira série, nós temos aí 32% muito baixo. E muito baixo é realmente muito baixo, né? É bastante preocupante, no sentido que eu tenho outros 42% ainda com um percentual baixo. Se nós somarmos esses 2 percentuais, é algo que realmente acaba nos preocupando, porque, em contrapartida, se nós pensarmos no nível alto, nós temos na primeira série apenas 1%, 13 estudantes. E, da mesma forma, essa leitura se aplica para a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho na segunda e na terceira série. Trazendo aí como observação que talvez na terceira série nós tenhamos uma distribuição, né, de estudantes por categoria de desempenho um pouquinho acima, mas ainda não satisfatória. Por quê? Porque nós temos aqui, na terceira série, no índice muito abaixo, 19%, ou seja, um percentual de até 25%, né, de acerto, nós temos aí uma quantidade expressiva também, mas isso melhora um pouquinho quando a gente pensa no nível alto, que é aquele acima de 75%. E aí, esse quadro, né, de uma maneira geral, para que a gente entenda o componente fazendo parte de uma área,
um percentual um pouquinho melhor. Mas, volto a afirmar, ainda não dentro do que a gente possa considerar satisfatório, né? Considerando, mais uma vez, e faço questão sempre de frisar, o contexto e o momento em que nós vivemos, né? Então, tudo isso, sim, é considerado. Existe um outro item, né, bastante interessante lá na plataforma, que vai trazer, então, esses estudantes com defasagem na aprendizagem. Mas, como vocês observam aqui, é um item que ainda não está disponível para nós, né, dentro do nosso componente curricular, dentro da área, melhor dizendo. Mas ele é muito interessante e fica aqui o convite para que assim que estiver disponível, nós também possamos fazer essa observação, porque é justamente aqui que nós vamos conseguir perceber, então, os estudantes que requerem atenção, no sentido de que são aqueles que erraram, né, até a metade dos itens que referem a habilidades das etapas anteriores. Então, é nesse momento em que nós vamos ter essa diferenciação dos que requerem atenção e dos que requerem muita atenção. E é óbvio, todos requerem a nossa máxima atenção. Só que em determinados momentos, a gente precisa voltar o olhar para grupos diferentes, né? E quando a gente tem aí essa situação descrita em alunos que erraram a metade, por exemplo, daqueles itens que foram tratados em etapas anteriores, então a nossa preocupação, ela fica assim, bastante latente. Mas é óbvio, a nossa preocupação sempre com todos e com cada um dos nossos estudantes. Nos direcionando, então, agora para as habilidades que foram apresentadas diretamente nesta nossa avaliação de biologia, nós trouxemos aqui, então, um quadro panorâmico para que a gente possa perceber que nós tivemos algumas habilidades e essas habilidades tiveram percentuais diferenciados. Então, por exemplo, a habilidade número 1, se vocês observarem pelo próprio código alfanumérico, aparece aqui EF07CI10. Ao observar esta leitura, eu já entendo que esta é uma habilidade que foi provavelmente trabalhada em anos anteriores. Olha só, ensino fundamental, 7º ano. Depois eu tenho na habilidade 2 também, ensino fundamental, na habilidade 3 da mesma forma, e na habilidade 4, uma habilidade do ensino médio, que pode ser trabalhada da 1ª à 3ª série, nos componentes, né, de ciências da natureza. E, independente do percentual de erro ou acerto, assim como nós conversamos com os nossos alunos, aqui não nos interessa se acertou ou se errou. A nossa preocupação é a natureza do erro. É o que pode ter levado esses nossos alunos a responderem dentro do que era esperado ou não. Porque é a partir desta percepção que nós, professores, podemos e devemos fazer as nossas intervenções. Então, nós selecionamos aqui algumas habilidades para que elas pudessem ser alvo da nossa conversa. O ideal seria que nós fizéssemos uma análise profunda de cada uma dessas nossas habilidades, mas o que nós queremos fazer aqui é uma possibilidade para que você, junto aos seus pares, junto aos seus alunos, a coordenação pedagógica possa também fazer esse exercício a partir da realidade que você tem na unidade escolar em que você atua. Então, quando eu tenho aqui uma habilidade que teve 4% dentro do seu percentual de acertos, nós usamos a seguinte estratégia. Nós, então, nos debruçamos, né, eu, professora Fabíola e professora Meire, sobre duas dessas habilidades. A habilidade que teve esse percentual de 4%, e depois uma outra habilidade que teve um percentual bem maior, bem diferente. Não obrigatoriamente por essas questões, mas nós vamos aqui apresentar para vocês o nosso olhar a partir dessas habilidades. Então, eu vou convidar as professoras para pensarem comigo, né, e dividirem com todos vocês que nos acompanham, que podem, inclusive, continuar participando aqui no chat, sobre esta questão que aqui se apresenta. Podemos conversar sobre essa questão, professora Fabíola?
Oi, podemos sim. Qual foi a sua percepção sobre essa questão, professora? Eu vou, se você me permite, vou ler a habilidade, ou se você quiser Tá, ler. ok. Pode ler, Marinette. Ok, então esta então foi uma habilidade que trazia o seguinte, né? Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Então, professora, como é que você faz uma avaliação dessa questão? Então, Marinette, eu acredito que no caso do sarampo, né, tenha sido um problema deles entenderem como que faz para prevenir essa doença, né? E talvez é que nem analisando ela anteriormente, se fosse o caso do Covid, ou se tivesse associado ela ao Covid, talvez os alunos entenderiam mais fácil, porque é uma questão de interpretação. Na própria pergunta, ele comenta, né, que a transmissão é por espirro, por tosse, colocar a mão na boca. Aí, se os alunos parassem para pensar e associar, eles iriam ver que são a mesma forma de transmissão do Covid. Então, eles iriam associar isso à vacinação. Né? Mas eu acredito que falta um pouquinho de interesse deles, de associação, aprender a associar as coisas que eles nunca viram com as coisas existentes, talvez dentro desse contexto completo. E acho que foi um pouco disso que eles erraram. Legal, professora. Muito interessante a sua abordagem. E, professora Meire, qual é a sua percepção dessa questão? Oi, Mari. Concordo com o que a professora Fabíola acabou de dizer, e também acredito que o nome sarampo, né, esse tema, essa doença, para eles é pouco conhecida. E aí talvez não fizeram essa correlação como a Fabíola comentou. Por ser uma habilidade que deveria ter sido trabalhada lá no 7º ano, a gente sabe que o aluno acaba se esquecendo, né? Talvez por não ter visto, realmente não ter dado tempo do professor trabalhar essa habilidade lá no 7º ano, ou porque realmente eles se esqueceram e não souberam fazer esse link. Então, é importante a gente rever essa situação aí. Os termos, às vezes, a palavra, né, como eu falei, imunização, talvez eles não saibam o significado. Quando no presencial a gente acaba, muitas vezes, ali esmiuçando todos esses vocabulários para que eles não tenham dúvida nenhuma na hora de pôr a resposta, né? E aí, como está sendo online, isso se perde um pouco. Passo a palavra. Muito obrigada, professoras. Muito interessante a abordagem que vocês trazem, né? E eu convido também a todos os professores para que façam um pouco esse exercício para tentar perceber, dentro de uma questão como essa, como é que foi o desempenho dos alunos, né, nessa questão? Como é que foi o desempenho dos alunos do primeiro A? Como é que foi o desempenho dos alunos do primeiro B? Todos fizeram mesmo essa questão? Ela foi contemplada nessa avaliação? E qual foi o distrator? O que pode ter levado os nossos alunos a trazerem uma resposta equivocada? Quando as professoras falam dessa questão da interpretação, penso que seja uma questão importante para que a gente possa, então, retomar. Ao reaplicarmos, por exemplo, essa avaliação, esta questão com os nossos alunos, chamar a atenção para entender que o cerne do que aí se apresenta é o comportamento do vírus, né? E pensar também de que maneira a vacinação, olha o que a habilidade pede, né? De que maneira a vacinação pode, então, contribuir para essa questão da saúde individual e coletiva. E olha que interessante que as professoras trouxeram, olha, talvez se fosse tratar de Covid, que é o que eles estão ouvindo, lendo, infelizmente vivenciando em muitas situações, eles pudessem fazer essa associação. Então, talvez fosse também uma oportunidade para que nós retomássemos essa questão, ressignificando a partir da habilidade. A habilidade é
perceber, né, é argumentar sobre essa importância da vacinação. E aí, se eu tenho a questão colocada como prevenção de doença viral, a vacinação se apresenta como a alternativa mais coerente, ok? Bom, nós também refletimos um pouco a respeito de uma outra questão, que é uma questão que trouxe um percentual diferente. E da mesma forma como nós fizemos na primeira, nós vamos agora fazer na segunda. E aí eu queria convidar a professora Meire para nos ajudar a pensar e dividir conosco, professora, qual foi a sua percepção sobre essa habilidade e o comportamento que ela teve dentro da avaliação no componente de biologia. Bom, já com relação a essa questão em específico, a gente percebe aí que já teve um percentual maior, né, de número de acertos, e é uma habilidade que foi contemplada já lá, trabalhada no 9º ano. Então, essa AP foi aplicada no primeiro. Diferentemente da questão anterior, como a gente viu, a habilidade foi trabalhada lá no 7º ano e eles estão agora no primeiro, que pode não ter tido tempo de ter contato com essa habilidade ou esquecido dela, no 9º eu já acho diferente, por estar mais próximo, né, ter feito pouco tempo que foi trabalhado, é um assunto que se trabalha bastante, no 9º ano fala-se muito dos tipos de energia, das fontes renováveis e não renováveis, e aí a gente entra nessa questão de efeito estufa. Primeiro ano eles vêm novamente no começo do ano, no primeiro ano a gente trabalha essa questão de fotossíntese, vai falar um pouco de efeito estufa, de camada de ozônio, aquecimento global, e até por outras disciplinas também, né, em química, que também é trabalhado, então acho que ficou mais fresco na memória deles. E aí talvez eles terem acertado com mais facilidade, o que parece ser que a gente vê aí pelo número de acertos. Passa a palavra. Professora Fabíola, você gostaria de acrescentar algo? Não, eu concordo com a professora Meire também, e eu só acrescento também que o assunto de ambiental está muito falado em todos os lugares, né, não só dentro da escola. Então, eu acredito também que foi um facilitador para eles associarem a pergunta com achar a resposta correta. Perfeito, professoras. Muito interessante também a abordagem que vocês trazem para essa questão. E aí quero chamar a atenção no sentido de que existem nós, né, professores do ensino médio, trabalhamos agora na primeira série com um material que vai nos possibilitar pensar nessas habilidades e também pensar justamente nesse currículo em ação, lembrando daquilo que esses marcos de desenvolvimento trazem quando nós falamos da AP. Então, pensar se essa habilidade do 7º, do 9º ano, ela é uma habilidade essencial, ela é uma habilidade fundamental. Então, se houve essa lacuna, de alguma forma, nós precisamos tentar colaborar para que essa lacuna fique cada vez menor ou para que ela deixe de existir. Então, se foi uma habilidade do 6º, do 7º, do 9º, do 8º, enfim, são habilidades anteriores que, em muitas situações, se elas não estiverem consolidadas, né, eu não consigo avançar. O fato de se trabalhar de maneira interdisciplinar, como as professoras aqui colocaram, pode ser um outro elemento que colabore nesse processo. Então, as professoras afirmam, olha, talvez eles também tenham visto em outras disciplinas, dentro da área da química, da física, da biologia, em outras oportunidades, na mídia, é um assunto que seja talvez um pouco mais próximo. Então, são esses elementos que talvez possam ter colaborado para um desempenho um pouco mais próximo daquilo que se esperava. Mas voltamos a afirmar que, independente do número de acertos, é importante tentar entender a natureza do erro, tentar entender o que foi que aconteceu, e aí propor aos meus estudantes, né, alternativas sólidas, né, reais, a partir da realidade em que eu estou inserida, junto com esses alunos, condições para que essas habilidades possam, então, ser consolidadas. Bom,
Nós fizemos um exercício muito similar, né, também na segunda série, onde nós trouxemos aqui habilidades, outras 4 habilidades, mas que, se vocês podem observar, com percentuais um pouco mais elevados, vamos assim dizer, mas fica aqui o nosso convite para que a gente possa fazer o mesmo exercício. Então, na segunda série, nós temos habilidades que vão tratar das cadeias alimentares, mas aqui percebam que a habilidade já é para descrever as relações, para relacionar as funções, associar, né, na terceira habilidade, os gametas, a transmissão de características hereditárias, depois comparar ideias evolucionistas. Então, percebam aqui que eu tenho os verbos trazendo aqui possibilidades bastante importantes, né, e diferentes para que os nossos alunos possam avançar na proposta do conjunto de habilidades que foi aqui apresentado, como é constituída a avaliação. Se pensarmos na terceira série, temos um panorama também bastante próximo, no sentido de que mais 4 habilidades, né, foram aí apresentadas, né, e tendo a possibilidade também de, por exemplo, na primeira habilidade, identificar os elementos básicos que compõem a célula e as suas funções, com 60% de acerto, né, um percentual aí de 60%. Na segunda, relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes, com 41%. Depois, escrever nomes científicos, com 39%, e reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos, com 74% no percentual de acertos desses nossos estudantes. Mas como era composta esta questão? Quando nós falamos em terceira série do ensino médio, nós estamos falando do material específico que é o aprender sempre, podendo ampliar, mas priorizar o aprender sempre. Então, nós vimos as questões da primeira série, onde nós temos o currículo em ação como material suporte, as questões da segunda série, que eu não dei muita ênfase, né, por uma questão de otimizar o tempo, mas que sugerem, que proporcionam o mesmo exercício, e aí nós temos todo o material do São Paulo Faz Escola, que vai dar essa possibilidade, e aqui especificamente na terceira série, e é por isso que nós estamos, né, assim, direcionando, vamos assim dizer, um pouco mais de atenção, para pensar a partir desta análise também. E aí, o que acontece nessa terceira série? Nós tivemos uma habilidade com 39% desse percentual, que era a habilidade de reconhecer os nomes científicos. Professora Fabíola, você pode comentar um pouco para nós a sua percepção sobre essa questão? Sim, claro. Então, por exemplo, nas aulas presenciais e até mesmo do CMSP, não houve, né, um grande... A gente não abrangeu todas essas classificações, né? Então, eu acredito que a gente não pode nem cobrar que eles acertassem em grande maioria, porque apesar de já ter passado em outras séries, é difícil para eles lembrarem nomes científicos, né? E associar aí dentro de uma pirâmide, que é um exercício, inclusive, que eu achei um pouquinho mais complexo para eles de entenderem, né? Mas nesse primeiro bimestre, por exemplo, em sala de aula, não deu tempo de praticar todas esses nomes científicos a ponto deles tirarem um bom proveito de acerto nessa resposta. Interessante, professora. Professora Meire, se quiser fazer algum complemento, fique à vontade, tá? E aí, por favor, professora. Eu vou me solidarizar aí com a Fabíola, concordar com ela. Esse tema ele é bem complexo dentro da biologia, né? São termos científicos, quem é da área a gente sabe bem disso, e quando está no presencial, dá para a gente esmiuçar melhor. E nesse contexto que nós estamos vendo online, foi muito simplificado, ou nem praticamente deu para se ver. Então, não dá para se exigir deles que eles tenham acertado realmente, não. Concordo com a Fabíola.
Perfeito, professoras. E aí nós conversamos, né, nos debruçamos para pensar um pouco nessas questões, e é muito importante que a gente tenha essa clareza, né, de que talvez não tenha havido tempo cronológico para aprofundar esta questão. Mas nós também conversamos que talvez seja a oportunidade de apresentar, né, outros recursos para que esta habilidade seja, então, consolidada. Será que eu posso pensar não para essa, mas para todas as outras questões, em um jogo, em uma metodologia ativa que contemple esta habilidade e que colabore para o seu desenvolvimento, uma vez que nós, que somos os professores, também concordamos que ela exige uma complexidade maior para que tenha esse entendimento, né? Então, fica aí a nossa sugestão, né, para que a gente possa fazer o aprofundamento, uma vez que, sim, nós também compreendemos que é uma questão que exige um aprofundamento um pouco maior. Ainda na terceira série, nós temos aqui uma outra questão, né, um outro item que traz por habilidade reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. E aí vou convidar a professora Fabíola, pode ser, professora, para você trazer a sua percepção sobre essa questão? Claro. Essa questão mesmo, Marinette, apesar de estarmos falando de novo de nome científico, já é uma coisa que eu consegui trabalhar em sala de aula, mesmo com o presencial, está muito defasado, né? A gente tem cerca de 2, 3 alunos, mas consegui trabalhar. E no CMSP também foi falado muito, né? Então se falou muito de espécie, mas se falou quase nada de filo, de classe, de gênero, né? Então, por isso que eu acredito, né, que ficou bem fresco na memória deles, porque foi falado bastante, né? Eu perdi bastante tempo, perdi não, né? Eu usei bastante aulas para falar disso, o CMSP também usou bastante aulas para falar disso, então eu acredito que tenha sido isso que ajudou a atingir a nota aí um pouco mais alta. Ótimo. Professora Meire? Como a Fabíola comentou, a gente foca bastante, então, né, deu para a gente trabalhar bastante essa questão das regras, né, da nomenclatura, dos nomes científicos, porém não para trabalhar as categorias taxonômicas mesmo, que são aqueles grupos, né, as 7 categorias, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas com relação à nomenclatura realmente, a como se dá o nome, como se nomeia as espécies, seguir as nomenclaturas ali de Linneu, isso foi melhor trabalhado. Então, por isso, talvez tenha tido maior número de acertos na questão. Ótimo, professoras. Vocês trazem aí questões muito importantes para a gente tentar, né, pensar juntos. Então, quando vocês dizem assim, olha, é uma questão que tanto nós quanto o CMSP abordou de maneira um pouco mais abrangente. Então, a gente consegue perceber que esse acompanhamento pelo Centro de Mídias, retomado pelas nossas aulas, é também um elemento que potencializa, que pode, né, potencializar esse entendimento. E aí, por isso, talvez esses resultados sejam diferentes. Então, muito interessante, muito importante essa articulação sempre presente. É óbvio que nós sabemos que talvez nós não tenhamos presencialmente, né, as mesmas condições, mas o tempo é outro, as possibilidades são outras. Então, para esses alunos que não estão conosco presencialmente, a necessidade de pensar no que é esse ensino híbrido, né? E essa possibilidade para que a gente dê condições iguais, né, como vocês vêm fazendo, para os que estão conosco ali presencialmente, mas para que aqueles que também não estão possam da mesma forma entender, possam da mesma forma participar de todo esse processo. Então, quando nós questionamos, né, a nós mesmos e a toda a análise da questão, nós conseguimos entender vários elementos que comprometem, né, o desempenho, mas também vários elementos que podem potencializar o desempenho dos nossos alunos em cada uma dessas questões. E quando nós falamos de desempenho, nós estamos falando de aprendizagem. Nós queremos equalizar no sentido de que eles possam compreender minimamente o que diz a habilidade. Então, quando se pede aqui utilizar
a classificação dos seres vivos, a questão é muito enfática no sentido de que ele precisa compreender qual é a regra, né, da nomenclatura. E se ele compreende a regra da nomenclatura, ele vai fazer toda aquela abordagem que nós trabalhamos, que o próprio Centro de Midas também trabalhou, para que ele consiga perceber e colocar em prática e reconhecer essa regra taxonômica, exatamente no caso que aqui se apresenta, para poder facilitar esse entendimento. Mas, então, para atender essa proposta, né, de uma conversa, o nosso grande objetivo é que você, professor, se sinta convidado, consiga perceber a importância e a necessidade de se debruçar exatamente sobre as turmas que estão, né, sobre a sua responsabilidade, no sentido de fazer a leitura desses resultados para além do certo e do errado. Mas para que eu possa, lá na terceira série, saber quem são os alunos que fizeram as questões, quais foram as questões que eles fizeram, e de que forma eu posso fazer uma intervenção para contribuir de maneira sistemática, né, com a consolidação desta e de tantas outras habilidades. Nós lembramos a vocês, né, que essas habilidades, elas estão facilmente localizadas lá na intranet, né, então nós podemos ter acesso a todas essas avaliações, se por um acaso alguém não tiver, e buscando essas avaliações eu posso retomar constantemente, chamando a atenção para aquelas habilidades em que eu entendo essenciais para que se possa avançar. Perceber que essas habilidades que são essenciais, elas já foram retomadas, ou melhor, elas já foram trabalhadas, mas se precisar, então, devem ser retomadas, que se aquelas habilidades que são fundamentais não tiverem ainda consolidadas, elas vão comprometer o avanço lá na frente, né? E eu preciso também ter uma visão equânime, vamos assim dizer, para entender como é que se dá dentro de uma perspectiva para perceber até que ponto eles já conseguiram avançar dentro do trabalho proposto e de que forma que essas intervenções, né, vão contribuir para mostrar resultados que favoreçam a aprendizagem. É sempre esse o nosso compromisso, né? Favorecer a aprendizagem do da biologia. Bom, com certeza nós teríamos várias outras questões que poderiam ser aqui tratadas, mas o nosso convite é justamente esse, né? Para que vocês possam, então, fazer esta experiência e trabalhar com esses indicadores que vão trazer aí, muito mais do que números, vão trazer possibilidades para entender de que forma que nós podemos colaborar, mais uma vez, com a aprendizagem desses estudantes, que, é óbvio, precisam estar, sim, dispostos, mas que muitas vezes precisam que nós possamos trazer aquilo que é essencial para que ele, então, ele possa avançar, tá certo? Vou, então, me despedindo, agradecendo imensamente a contribuição, a participação da professora Fabíola, que é professora da Escola Geraldo Justiniano, e agradecendo também a gestão, né, a diretora Elaine e toda a gestão, que possibilitou, né, que ela estivesse aqui participando conosco, e da mesma forma também agradecendo muito a professora Meire, que é uma professora parceira, né, já de tanto tempo, professora de biologia, que atua nas escolas de Ferraz, e da mesma forma também agradecer a ela própria, né, e também a gestão, por possibilitar essa interação, por possibilitar dividir esse olhar para que nós, professores de biologia, possamos, então, construir esta análise a partir das diferentes realidades. Meninas, vou então passar a palavra para que vocês possam se despedir dos nossos professores. Ok. Obrigada, eu que agradeço a Marinete, agradeço a Meire, e agradeço a todos aí por mais uma participação, que tudo é uma aprendizagem para a gente, né? A gente trocar ideias, a gente aprende, sempre aprende.
Muito obrigada. Bom, também agradecer Marinete, Fabíola e a todos que estão ouvindo a gente, né, pela participação, e é um aprendizado, como a Fabíola falou, né, e o que precisar, estamos aí, né, passo a palavra. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada, e muito obrigada a vocês também, professores, que estão aqui conosco, estão pensando sobre essas questões, contem conosco para aprofundar essa discussão. Esta é uma análise muito rápida da primeira AP, mas nós sabemos que nós teremos outras, e com certeza vai ser sempre uma grande oportunidade pensar esse nosso fazer pedagógico a partir dos desafios que são colocados todos os dias. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.